Boa tarde, primeiro ano, tudo bem com vocês? Vamos colocar a nossa vida em ordem? Sim, mas antes uma charadinha, tá bom? O que é? Tem 8 letras. E tirando a metade, ainda ficam 8. Essa é difícil. Vou colocar um tempinho para vocês começando agora, tá bom? O tempo acabou. Quem será que acertou? Vamos ver a resposta. A palavra é biscoito. A resposta é biscoito. Primeiro ano, por quê? Uma pegadinha com a forma escrita desta palavra. Por quê? A palavra biscoito tem 8 letras. E se eu fosse dividi-la ao meio, pela metade, e tirasse então as 4 primeiras letras, não é que ficariam ainda 8 letrinhas, mas ficaria-se escrito 8, tá bom? Essa foi difícil, né? Mas não tem problema. A próxima vocês acertam. Agora sim, vamos? Vamos. Então vamos lá. Queridos, coloquem no capítulo 4 de História, na página 30 e 31. Tá bom? Antes da gente falar desse último capítulo de História, que se chama As Brincadeiras do Brasil, vamos tentar relembrar o que a gente já aprendeu. Olha só. A gente aprendeu um monte de coisa, não foi? Nessa disciplina de História. Tenta lembrar aí a Pro, mas que eu me lembre foi isso, ó. A gente viu que conforme a nossa história vai mudando com o tempo, os nossos brinquedos e brincadeiras também mudam, porque os nossos gostos mudam, certo? Não foi isso? A gente viu também, aliás, a gente comparou os brinquedos antigos com os atuais, não foi? E a gente aprendeu também que os brinquedos têm uma história e que esses brinquedos antigos, eles influenciaram os brinquedos que existem hoje. Os brinquedos são do jeito que hoje, são do jeito que são hoje, porque existiram brinquedos anteriores a esses, certo? E agora, presta atenção, nesse capítulo 4 que fala, igual a Pro falou, sobre as brincadeiras no Brasil, a gente vai ver como pode ser grande as diferenças das brincadeiras aqui nesta terra. Sim, o Brasil é um país muito grande. Então, uma brincadeira aqui em São Paulo pode ser muito diferente de uma brincadeira de lá da região sul ou da região norte. Tudo influencia. Cultura, a diversidade, tudo, tudo, tudo. E é isso que a gente vai ver aqui neste capítulo 4. A gente vai ver também que a influência de outros povos, como os africanos e os indígenas, também ajudaram a gente conhecer outras brincadeiras e brinquedos, tá bom? Mas para começar, a gente tem que analisar essas figuras da página 30 e 31. Então, analisa aí. Muito interessante. Eu consigo ver nesta brincadeira uma semelhança muito grande e ao mesmo tempo uma diferença muito grande, não é? E quando eu falo disso, eu falo que é uma brincadeira porque se brinca muito parecido, mas a diferença é da estrutura de uma brincadeira para outra, não é? A gente está falando da mesma brincadeira, qual que é? É disso que vai falar nas bolinhas, presta atenção. Para iniciar, converse com o professor e os colegas sobre a imagem. Então, as bolinhas vocês vão responder para o adulto que está aí com vocês e depois a gente confere no nosso grupo. Primeira bolinha. Existe apenas um jeito de brincar, amarelinha? Então, olhando aí, primeiro ano, vocês acham que existe só um jeito de brincar, amarelinha? Brincar de amarelinha, sim ou não? Segunda bolinha. Você já brincou de amarelinha?
Eu sei a resposta, né, primeiro ano, mas eu vou perguntar, sim ou não? Última bolinha. Por que as brincadeiras podem ser diferentes em cada lugar? Então, assim, primeiro ano, será que a cultura, aquilo que eu acredito, pode influenciar na brincadeira? Por exemplo, a cultura do povo daqui de São Paulo é diferente do povo de lá da região norte, centro-oeste, porque o nosso país é muito grande. Será que aquilo que eu acredito pode mudar, influenciar na mudança de uma brincadeira? Sim ou não? Por que as brincadeiras podem ser diferentes em cada lugar, então? De acordo com o que a Pro falou, dá para fazer uma resposta bem bonitinha aí, hein? Agora sim, respondeu o produto? Vamos para a próxima página. Lá na página 32 fala exatamente o que a Pro já falou. Que a brincadeira que é aqui em São Paulo pode ser muito, muito, muito parecida em outro lugar. Talvez a mudança mude uma coisinha ou outra e o nome, mas é muito parecido. Olha só, como se brinca em cada lugar? O Brasil é um país muito grande. Em cada lugar existem brincadeiras e tradições diferentes, culturas diferentes. Na região sudeste, a gente tem uma brincadeira chamada flor, que tem origem lá em Campinas, em São Paulo. Como que é que se brinca dessa brincadeira flor? Desenhe no chão uma grande flor e escreva nas pétalas nomes de frutas escolhidas pelos participantes. Uma pessoa fica no miolo da flor, joga a bola para cima e grita o nome de uma fruta, enquanto os outros participantes correm. Quando a pessoa do miolo pegar a bola novamente, todos devem ficar parados para que ela dê 3 passinhos e tente queimar alguém. Quem for queimado sai da brincadeira e ganha quem ficar por último. Assim, essa brincadeira é lá de Campinas e se chama Flor. Aqui em Mauá, tem alguma brincadeira que eu use bola e que eu tenho que acertar outra criança? Sim ou não? Sim. Só que aqui a gente chama de queimada, não é? Outra brincadeira que dá para juntar aí é a medusa, que a Pro explicou para vocês. Lembra da brincadeira da medusa? Quando a medusa olha, vocês têm que ficar parados, estátuas? Então, isso também lembra. Aqui a gente podia misturar essas duas brincadeiras para poder fazer a brincadeira flor, né? Daria certinho. Agora, na região Nordeste, a gente tem uma outra brincadeira, só que se chama triângulo. Triângulo 2 ainda por cima. A origem é em Carnaíba, em Pernambuco. Como que é que a gente brinca disso? Os jogadores riscam um triângulo no chão e colocam uma bila, que é uma bolinha de gude, em cada ponto do triângulo. Cada participante começa o jogo com uma bila na mão e tem que usá-la para tirar as outras de dentro do triângulo. Se a bila do jogador da vez ficar dentro do triângulo, ele não poderá pegá-la. Se o jogador tirar as bilas de dentro do triângulo, elas passam a ser dele. Ganha quem conquistar mais bilas no final da partida. Aqui em São Paulo, em Mauá, a gente conhece essa brincadeira de Triângulo 2 como brincar de fubeca, não é? Que é justamente fazer isso daí. Tentar pegar as fubecas do outro participante para mim, certo? É muito, muito, muito parecido, inclusive o jeito de brincar. Agora, na região centro-oeste, a gente tem a brincadeira pato-pato-ganso, que é de origem lá no Rio Grande, no Campo Grande, Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, tá bom? Vocês, alguns amigos já devem ter brincado na educação infantil disso. Mas aqui, quem nunca brincou disso, a gente também já brincou de uma coisa muito parecida. Muito, 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 muito. Ó, vamos ouvir como que é que se brinca para vocês terem noção. Primeiro, todos têm que decidir quem vai ser o ganso.
Depois as crianças fazem uma roda e sentam. O ganso vai andando e tocando na cabeça dos amiguinhos, dizendo: pato, 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 ganso. A pessoa em que ela tocar quando disser ganso tem que se levantar e correr atrás do outro. Se conseguir alcançá-lo, ela ganha e o outro volta a ser o ganso. Mas se ele conseguir sentar no lugar vazio da roda antes, é o escolhido que tem que virar ganso da vez. Quem for pego 2 vezes vai para o meio da roda, enquanto os outros cantam a música abaixo e fica lá até acabar a brincadeira. A letra da música, enquanto o amigo fica na roda falando pato, 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 ganso, os outros ficam cantando essa musiquinha aí, ó. Galinha choca, quebrou o ovo e saiu minhoca. Aqui em São Paulo, aqui em Mauá, a gente tem uma brincadeira muito parecida, que a gente pode, eu não digo colocar a mão na cabeça do amigo, mas a gente faz uma coisa bem parecida. Ó, a gente brinca aqui de lencinho na mão. Quem sabe essa brincadeira? Um amigo fica em pé com o lencinho, os outros amigos ficam em roda com o olho fechado. E o amigo que está em pé com o lencinho, ele tem que colocar o lencinho atrás do amigo, de um dos amigos que está sentado. Enquanto vocês estão com os olhos fechados cantando essa música, ó, lencinho na mão. Caiu no chão, moça bonita do meu coração, não é assim? Aí tem aqueles complementos. Galo que canta corococó, chupa cana com dente só. Posso, acho que é assim, posso olhar? Não, posso jogar? Pode. Ninguém vai olhar? Não. Então fecha os olhos. E aí, vocês já vão estar com os olhos fechados. O amigo vai pegar o lencinho e vai colocar atrás do outro que está na roda. O amigo que está com o lencinho atrás, depois quando todos puderem olhar, vai se levantar e vai correr atrás da pessoa que colocou o lencinho atrás dele. E essa pessoa que colocou o lencinho atrás desse amigo vai ter que sentar no lugar dele. E aí, se ele conseguir sentar, o próximo que vai ser o jogador que vai colocar o lencinho é o que não conseguiu pegar, ou seja, é a pessoa que estava com o lencinho atrás das costas. Explicando assim é mais difícil, né? Mas vocês já sabem como é que se joga isso. E é uma brincadeira muito parecida com pato, pato, ganso, não é? Aí, primeiro ano, a gente tem também as próximas páginas. Eu não me lembro se o lencinho na mão também cairia nessa brincadeira. Eu acho que sim, mas uma parte dela apenas, tá bom? Mas depois a gente conversa sobre isso. Em suma, essa parte, a página 32, mostra que uma brincadeira pode sim mudar de um lugar para o outro, de um estado para o outro, de acordo com a tradição de cada lugar, certo? De acordo com a cultura de cada lugar também, as tradições, cultura. E assim, às vezes a mudança é do nome, uma coisinha ou outra, tá bom? Agora sim, primeiro ano, lá na página 33, fala para vocês, nas atividades, escreverem a região de origem de cada uma das brincadeiras que foi apresentada. Então, lá na página 32, a gente tem a brincadeira flor, triângulo 2 e pato, pato, ganso. Então, vocês vão olhar lá, em cada quadrinho, qual é a origem. Por exemplo, a brincadeira flor é de qual origem? De qual estado? É da parte da região sudeste, tá bom? Aí você vai escrever lá na questão A. Qual é a origem? Então, região sudeste. Não precisa colocar o estado, tá bom? Só fala a região. A questão B, o triângulo 2, é de qual região? Centro-oeste, nordeste ou sudeste? E o pato, pato, ganso? É do sudeste, nordeste ou centro-oeste? Tá bom? A questão 2 fala assim, faça um X na brincadeira que se usa a bola. Então, daquelas 3 brincadeiras, qual é que se usa a bola? É o triângulo? É a flor?
Ou é o pato, pato, ganso? Fácil. Na parte do regionalize se fala assim, ó. Você vai conhecer as brincadeiras da região que você vive. Pergunte a uma pessoa de sua família sobre as brincadeiras típicas da região em que vocês vivem. Segunda bolinha. Desenhe a brincadeira que você mais gostou de conhecer. Não se esqueça de escrever o nome dela. Então aqui, primeiro ano. Na parte do regionalize-se, você vai tentar conhecer brincadeiras da nossa região. Nós moramos na região sudeste. A Prozinha colocou aqui, ó, um link de sugestão para vocês entrarem, para vocês conhecerem algumas brincadeiras de algumas regiões. Nesse site tem um mapa com as regiões e você vai clicar lá qual região que você é. Você é da região sudeste, então você vai clicar lá e vai mostrar algumas brincadeiras. E o legal é que mostra até como que se joga, tá bom? E aí você vai escolher uma, tá bom? Porque essa daqui é a resposta pessoal. E vai desenhar essa brincadeira e nessa linha onde tem aqui no quadro, você vai escrever o nome dessa brincadeira, tá bom? Muito, muito, muito fácil. E aí, na última bolinha desta página, fala assim: compartilhe com os colegas sobre as brincadeiras que você conheceu e descubra as deles. Então, a gente depois vai conversar sobre essas brincadeiras. Vocês têm a opção também de procurar em outros sites e perguntar para o adulto que está aí com vocês, porque isso daí é uma atividade de pesquisa, tá bom? Feito isso, coloca lá na página 34. Lembra que a Prozinha falou que o Brasil sofreu muita influência africana e indígena? Sim. Então, sofreu essa influência também nas brincadeiras. E a gente brinca de coisas que nem é do nosso país e a gente nem sabia. Olha só, várias tradições. Muitas brincadeiras existentes hoje no Brasil foram criadas por povos da África. Elas chegaram até aqui por meio das pessoas que foram escravizadas e trazidas à força para cá. Lembra que a Pro falou? As pessoas, os africanos foram trazidos para cá em navios, condições muito ruins, tadinhos, para trabalhar de graça aqui. Então, junto com eles vieram as tradições. E assim, ó, várias dessas brincadeiras que foram trazidas para cá divertem a garotada até hoje. Como? Olha só, pular corda, jogar batata quente ou escravos de Jó. E aqui embaixo está falando, dando uma sugestão para vocês no Cricri, que a gente não vai fazer, infelizmente, porque nós não estamos em sala, nós não estamos juntos, não tem como brincar de escravos de Jó só com uma pessoa, né? Fala assim, nessa parte. Aqui ficou muito ruim, não saiu a letra da música porque a Pro pegou essa atividade do caderno digital, tá bom? Mas olha só. Reúna-se com os colegas para brincar de escravos de Jó. O professor irá ajudar e boa diversão. E aí tem a musiquinha. Escravos de Jó jogavam caxangá. Tira, põe, deixa ficar. Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá. Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá. Como que é? Cada verso cantado é assim. Pega-se primeiro um objeto, certo? E cada verso cantado, a gente vai ter que passar esse objeto para o colega do lado. Aí no verso que tira, põe, a gente tira o objeto da roda e depois a gente coloca novamente. É tipo a gente vai interpretar essa musiquinha com objetos, entendeu? Com o nosso corpo, com os nossos movimentos. E aí na parte do deixa ficar, ninguém pode mexer no objeto. Então, tira e põe, a gente coloca, tira o objeto de cena e depois coloca de novo. E no deixa ficar a gente não mexe.
Aí, primeiro ano, dos últimos versos do fazem zigue, zigue, zá, a gente tem que permanecer com o objeto nas mãos e a gente tem que fazer um gesto de zigue-zaguear. Não é difícil, mas só fazendo na prática, tá bom? A gente tem que interpretar essa musiquinha. Essa é a brincadeira do Escravos de Jó. Não é difícil. Quando a gente voltar, a Pro explica melhor isso daqui para vocês, tá bom? E aí na página 35 fala-se agora da influência dos indígenas, meu, seu e nosso. A peteca originalmente era feita com palhas de milho amarradas umas às outras. Depois passou a ser feita com diferentes materiais e penas de aves, porque os índios usavam os recursos que eles tinham em mãos para fazer os brinquedos, certo? Aí fala assim: atualmente esse brinquedo é produzido de diferentes maneiras e entre os povos indígenas é conhecido por vários nomes. É chamado de mangá pelos guaranis e de tobidaé pelos povos xavante. E a gente tem o abaré falando um pouquinho da história da peteca. Ó, a peteca é uma das brincadeiras das crianças indígenas praticadas até hoje. Ela é uma invenção dos povos indígenas e o nome na língua tupi significa golpear com as mãos. Então, peteca, em uma das línguas dos povos indígenas, se chama golpear com as mãos. Olha só que interessante. A gente tem aqui, ó, primeira, uma peteca feita de palha de milho, não é? E logo abaixo dela tem um nome engraçado, Tobidaé, que é o nome que o povo chavante dá para ela. E do lado a gente tem uma peteca mais colorida, né? Que é o que a gente conhece. Aí, logo embaixo está escrito assim: as brincadeiras indígenas, presta bastante atenção, foram criadas para divertir e também para que os adultos pudessem ensinar algo às crianças. Para o povo Calapalo, que vive no Mato Grosso, as brincadeiras servem para que as crianças aprendam a apoiar umas às outras, a atirar com arco e flecha e a fortalecer a resistência do corpo. Primeiro ano. Os indígenas, assim como os africanos, eles são muito sábios. Nada que eles passam para as crianças é só com um objetivo, nesse caso só para divertir. Não, eles querem que as crianças aprendam com aquela brincadeira. Neste caso, eles querem que as crianças aprendam a apoiar umas às outras. Olha só que fofinho. Assim, quando uma criança não consegue, o que a gente tem que fazer? Deixar de lado? Claro que não. É aí que entra o apoio das crianças, é o incentivo que uma dá para a outra. Isso é muito importante, não só na cultura indígena, mas também na nossa sociedade. A gente podia aprender bem mais com os índios, não é? Fora o apoio, a cooperação de uma criança para outra, eles aprendem também a ter disciplina, a usar o arco e a flecha e a fortalecer o corpinho. Olha só que interessante. Isso também entra, sabe aonde? Em ciências, que a gente vai ver em ciências que atividades físicas, elas melhoram não só o nosso corpo, como a nossa alma. A gente ajuda, através das atividades físicas, a gente consegue ajudar o próximo. E fora que é uma coisa bem divertida. De modo geral, a gente aprende brincando, né? A gente, às vezes, mudanças que acontecem no nosso corpo, a gente nem nota. Olha só, é muito interessante. Então, aí, logo abaixo deste textinho, a gente tem as bolinhas para a gente poder conversar, tá bom? Falar assim, ó. Converse com o professor e os colegas sobre as questões. Para que os indígenas criaram brincadeiras?
Será o primeiro ano que eles criaram só para crianças se divertir? Ou você acha que também serve para elas aprender alguma coisa? Aprenderem alguma coisa sobre a vida, sobre o nosso corpo? E aí, primeiro ano, o que vocês acham? Será que é só para divertimento? Interessante. Segunda bolinha. Você acha importante preservar as brincadeiras indígenas? Converse com os colegas sobre isso. E aí, primeiro ano, você acha importante a gente preservar? Ou você acha que a gente deveria esquecer essa cultura? O que vocês acham? É a resposta pessoal. Mas eu quero que vocês deem uma resposta coerente, tá bom? Porque depois vocês vão ter que me justificar por que vocês estão falando isso, tá bom? Agora, primeiro ano, a gente vai para a nossa última página, que é o Vamos Relembrar, lá na página 36. Complete as palavras do quadro com as letras que faltam. Então, a gente tem o lado aqui, ó, da origem, e do lado o quadro das brincadeiras. Então, ó, vamos primeiro da origem. Queridos, a gente tem aqui do lado da origem a palavra, presta atenção, Pernambuco. Embaixo a gente tem a palavra São Paulo. Presta atenção que vocês vão ter que completar com as letrinhas que estão faltosas. Terceira palavra, africana. Embaixo, Mato Grosso do Sul. Próximo, africana de novo. Depois, indígena. E depois, africana. E do lado das brincadeiras a gente tem triângulo 2, flor ou flor. Temos batata quente. Temos pato, ganso. Temos pular corda. Temos peteca. E temos escravos de Jó. Então, assim, vocês vão completar com as letrinhas que estão faltando. Estão faltando tanto vogais como consoantes. Agora presta atenção, tá bom? Por que tá assim? Porque quando vocês completarem, vocês vão perceber que tem aqui o estado ou a cultura e do lado a brincadeira que o estado ou a cultura trouxe pra gente. Ó, Pernambuco tem a brincadeira triângulo. Depois, São Paulo tem a brincadeira flor. Depois, africano, né? Trouxe pra gente a brincadeira batata quente. Mato Grosso do Sul tem a nossa brincadeira pato, ganso. Depois a gente tem a cultura africana, que trouxe pra gente o pular corda. Depois a gente tem a cultura indígena, que a gente aprendeu e a gente sabe o que é uma peteca. E depois na cultura africana, de novo, eles trouxeram pra gente a brincadeira Escravos de Jó, que a gente vai testar quando a gente voltar. Que na verdade é uma brincadeira de interpretar a música com o corpo, né? Com objetos, tá bom? Então presta atenção. Vai completar o quadro das origens e das brincadeiras de acordo com as letrinhas que estão faltando, que são vogais e consoantes. Todas estas palavrinhas estão na nossa apostila aí no capítulo 4. Teve dúvida? É só procurar. Primeiro ano. Não está difícil, tá bom? E aí, no autoavaliação, é a hora que vocês têm que marcar que sim, vocês entenderam. Se vocês entenderam mais ou menos, não entenderam na dica de nada. Então, no primeiro capítulo, compreendi que a brincadeira é um momento de diversão. E aí, primeiro ano, eu aprendi? De novo, eu compreendi que a brincadeira é um momento de diversão? Sim, eu aprendi isso e aprendi também que os meus gostos mudam conforme for passando o tempo. Sim, eu entendi isso, eu entendi mais ou menos, não entendi nada. No segundo capítulo fala assim, ó,
eu percebi que há diferenças entre os brinquedos e as brincadeiras do passado e do presente. Então, assim, primeiro ano, eu entendi que existem diferenças e ao mesmo tempo que existem diferenças, também eu consigo enxergar semelhanças nos brinquedos de antes e o de agora. Sim, eu entendi mais ou menos, não entendi nada. No 3, o capítulo 3, ele é muito parecido com o 2, porque fala assim, ó. Observei as semelhanças entre os brinquedos e as brincadeiras do passado e do presente. Então, assim, nesta parte, eu consegui entender que a história de um brinquedo pode influenciar na construção dele com o passar do tempo. Eu entendi que o brinquedo também sofre modificação. Sim, eu entendi. Eu entendi mais ou menos, não entendi nada. E no último capítulo, que é esse, eu consegui aprender que a cultura dos indígenas e dos africanos está presente nos brinquedos e nas brincadeiras. Então, assim, nesse capítulo 4, eu consegui entender que o Brasil ele é muito grande e que uma brincadeira ou brinquedo muda de um lugar para o outro. Sim, eu entendi. Ou, ainda além, que pelo Brasil ser tão grande e a gente ainda sofrer modificação de um lugar para outro, eu também sofri influências da cultura africana e indígena nos meus brinquedos, nas minhas brincadeiras, como nos escravos de Jó e na peteca. Sim, eu entendi. Ou entendi mais ou menos, ou não entendi na dica de nada. Primeiro ano. Essa parte de história, ela fala muito sobre brinquedos e brincadeiras, né? É impossível a gente não ter entendido, mas como as respostas são pessoais, depois a gente confere, tá bom? Teve dúvida? É só chamar a prozinha. Eu vou dar um tempo para vocês verem o vídeo, faça com atenção, tá bom? E depois a gente corrige. Beijos, primeiro ano, até daqui a pouco. Tchau!